tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Peraí, opa, vai. Vocês já vão entender o porquê desse olho assim. Alisson, onde é que a pessoa foi parar hoje? Conhecem? Pro sexto ano? Gente, em que lugar eu estou? Né? Gente, eu tô na sala de aula e saibam que o cisco no olho não foi à toa, não. Dá um apertozinho aqui quando a gente entra. E foi a primeira vez que eu entrei na sala depois de tudo isso, então... Peraí, a pessoa é chorona, tá? Mas vamos chorando. E, gente, como é bom estar aqui dentro. Aí o automático é, será que ninguém deixou um caderno? Que tem que passar olhando, né? Ninguém deixou caderno, apostila embaixo da carteira. Pessoal, espero que realmente vocês estejam se passa muito rápido, porque, olha, vocês não sabem como é bom estar aqui dentro dessa sala, ou como é bom estar em um outro ambiente, como é bom estar no colégio, e faltam vocês. Sem vocês, vocês sabem que isso aqui não funciona sem vocês, a escola não funciona sem aluno, toque, toque, a escola não funciona sem um aluno, então... E vamos torcer para esse passo rápido mesmo e voltarmos para o nosso ambiente, né? O nosso cantinho, né? Esse é o nosso cantinho, é a sala de aula. Professora, o ar não está funcionando. A primeira coisa que eu lembrei agora quando eu olhei para lá. Pessoal, saibam que vocês moram no meu coração, continuam morando no meu coração e nós também não vemos a hora que isso passe. Mas adiantando, saindo dessa parte aí, gente, estudem, tá? Façam as suas tarefas. Professora, não passa tanta atividade, eu vou pensar com carinho em vocês, tá? Eu vou pensar com carinho, muito carinho. Se eu passo com um volume um pouquinho menor. Certo, gente? Então, cuidem-se, estudem, façam as atividades de vocês, perguntem, eu tô sentindo tanta falta de questionamento de vocês não entenderem alguma coisa, talvez, não sei. Gente, não entendeu, pergunta. Vocês têm a descrição ali, é só ir ali comentar, professora, não entendi tal coisa, né? Professora, dá pra melhorar tal coisa, assim, tem uma explicação um pouquinho mais plausível, uma explicação um pouco mais dinâmica, talvez. A gente tenta, dentro do possível, porque vocês sabem que estamos todos de mãos atadas, né? Não é tudo que a gente consegue ter acesso mais. Então, dentro do possível, eu vou fazer o que eu conseguir para fazer com que vocês entendam a matéria, tá? E, pessoal, é sério, não tem sentido nenhum esse lugar sem vocês. Então se cuidem e estudem para que a gente volte logo para cá. E tem aquele barulhozinho de fundo que são às vezes vocês conversando, vocês me perguntando e tudo isso aí, certo? Então um abração para todos, tentando o final, um abração para todos, que vocês entendam todo o conteúdo da aula. Se vocês não perguntam, eu tô achando que vocês estão entendendo tudo. Então, perguntem se vocês não entenderem, tá? Não esqueçam daquela frasezinha e eu vou voltar a falar. Se por um acaso, tu, benção, criatura da minha vida, se vocês não assistiram as aulas anteriores, eu tenho assistido, mas se vocês não assistiram com atenção às aulas anteriores, eu peço que vocês assistam com atenção, porque as aulas que estão por vir, e vocês já viram as que vieram, elas precisam das anteriores. Uma coisa não tem sentido sem a outra. Então, uma coisa ajuda a outra a funcionar. Tem um entendimento para tudo. A professora tem tanta coisa antes. Sim. Então, essas tantas coisas antes, elas estão ali por um motivo, para que vocês entendam as que estão por vir. Então,
Se vocês não prestaram atenção, deem uma assistidinha e prestem atenção depois que é costume. Mas se vocês não prestaram atenção, assistam e prestem atenção na aula. Porque senão vocês não vão entender o que está vindo. Tá? Beleza? No mais, eu creio que seja só isso. E... é muito estranho estar aqui sem vocês. Tá? Um abração para todos. Boa aula, bons estudos, boas atividades. Na dúvida, me perguntem, tá, gente? Tchau. Ou melhor, não é tchau, é boa aula, depois é o tchau. Pessoal, tema da aula de vocês: paisagens naturais dos continentes americano e africano. A gente vai falar um pouquinho de desgraça, tá? Então é normal. Não se assustem, certo? De acordo com alguns dados estatísticos, tudo que nós vamos comentar hoje possui uma probabilidade de acontecimento para somente eras geológicas. Então, estaremos ilesos. Provavelmente não estaremos mais aqui. É muito tempo, como vocês sabem. Então, milhões de anos. Tá? Então, sem susto, tá? Vamos seguir o conteúdo de vocês, certo? E eu espero que vocês realmente, se vocês não entenderem, me perguntem. E a intenção é essa. E vamos seguir o negócio aqui. Gente, a apostila de vocês, página 2, professora. Apostila nova? Sim, apostila nova, tá, gente? Então, página 2. Como é apostila nova, eu não sei se todos estão com ela, então eu deixei a aula... Então, eu deixei ela de vocês um pouquinho mais detalhada, tá? Começando, muitas das atuais paisagens naturais dos continentes americano e africano, com suas cordilheiras, vulcões ativos e extintos, florestas tropicais, áreas campestres, grandes desertos e semidesertos, existem há milhões de anos. Então, tendo se desenvolvido muito antes, é claro, da presença do Homo sapiens no planeta. Essas atividades, essas paisagens, elas podem até aparentar ser estáticas para quem as observa durante um curto período de tempo. Então, na verdade, trata-se de paisagens dinâmicas e em constante transformação, mas que se modificam em um ritmo muito mais lento que o das sociedades que interagem com ela. E essa interação e o ritmo de exploração de recursos têm sido frequentemente insustentáveis e colocam em risco a própria existência futura de muitas dessas paisagens como as conhecemos atualmente. Aí na imagem de vocês nós temos Diamond Head, na ilha de Oahu, Havaí, Estados Unidos. Professora, essa imagem é estranha. Foi intencional? Foi. Foi intencional porque vai bater com o conteúdo de vocês. Então, esse cone que tem na imagem do slide de vocês, ele tem status de monumento dos Estados Unidos. Ele é fechado ao público, mas tem uma unidade da Guarda Nacional que permanece nessa cratera. Logo, logo vocês vão entender essa cratera sem até que eu precise voltar a ela. Tá? Então, claro que se vocês não entenderem, me avisem. Ao final da Era Paleozoica, há cerca de 250 milhões de anos, por exemplo, formou-se, pelo encontro das massas continentais móveis, o supercontinente Pangeia. Partes dos atuais continentes africano e americano, bem como os demais, estavam agrupados de modo completamente diverso ao formato que nós conhecemos hoje, e cercadas por um vasto oceano. Com o passar das eras geológicas, continentes se encontraram e se separaram. Grandes cordilheiras se formaram e muitas delas foram inteiramente desgastadas pelos ventos, rios e chuvas no decorrer desses milhões de anos. Outras permanecem remanescentes atuais de eras antigas, como Apalaches na América do Norte. E eu não sei como, por um milagre da ciência, eu consegui achar
uma imagem igual essa de vocês e mostra realmente a parte da América e da África se separando. Algumas que eu achava não batia e essa aí bateu. É sorte, né? Então, mais ou menos essa separação que foi ocorrendo com os nossos continentes de estudo. A formação das atuais grandes cadeias de montanhas, como os Andes e as Montanhas Rochosas na América, ou a cadeia do Atlas na África, se deu nos últimos 100 milhões de anos ou um pouco menos, quando os continentes adquiriram formatos próximos aos atuais. As jovens planícies irrigadas pelos rios em suas bacias, assim como as ainda mais jovens florestas tropicais que nós conhecemos nesses continentes, surgiram em sua maior parte nessa fase mais recente da formação geológica dos continentes. A imagem de vocês, montanhas rochosas vistas do Colorado nos Estados Unidos. Percebe-se assim o quão dinâmica é a estrutura rochosa da Terra. De um lado, as forças do interior do planeta. As pressões tectônicas criam novas superfícies, ao mesmo tempo que as desfazem em outras. De outro lado, os agentes externos, como as chuvas, os ventos, o gelo e a variação térmica, reorganizam e esculpem as superfícies que nós vivenciamos. Imagem de vocês, Canadá. Eu tô colocando muita imagem que eu penso assim, já que vocês estão em casa, eu vou deixar vocês verem um monte de imagem. Aí fica um pouco mais explicativo. E também eu gosto de falar o lugar que vocês estão vendo para não ficar perdida. É uma montanha, tá legal, mas onde? Tá? Então, sempre que tiver uma imagem, eu pretendo falar de onde é. Beleza? Continuando. Então percebe-se assim o quão dinâmica é a estrutura rochosa da Terra, né? E essa questão que nós acabamos falando, né? E o como ela acaba sendo esculpida, ela não foi sempre assim. Ela foi esculpida com o tempo, certo? O processo descrito segue ativo ainda hoje, como mostram os terremotos e vulcões resultantes da atual atividade tectônica. Então, né, de um lado, as forças do interior do planeta. As pressões tectônicas criam novas superfícies ao mesmo tempo que desfazem outras. Quando a gente fala isso, lembra bem aquilo que eu falei, né, no slide anterior, né? Então, esse processo descrito, que segue ativo ainda hoje, como mostram os terremotos e os vulcões, ele lembra bem essa parte, né? Que de um lado, as forças do interior do planeta, as pressões tectônicas, elas criam ou elas desfazem algumas superfícies. E na imagem do slide de vocês está o Vila Rica, no Chile. E quem é o Vila Rica, né? Não podia simplesmente passar por ele. Ele trata-se de um dos vulcões com mais registros de erupções na América do Sul. Ele fica perto dos lagos Vila Rica e Calafquém e da cidade de Pucón, com seus 2.840 metros de altura. É parte da Cordilheira dos Andes Meridionais. Em 1971, os lahares causados por uma violenta erupção deixou 25 mortos e vários desaparecidos. Em 1984, 2 rios de lava obrigaram a retirar a população da região, mas sem que houvesse prejuízos humanos ou materiais. A última erupção, de que vocês me perguntem, a última erupção registrada desse vulcão ela ocorreu em março de 2015. As bases geológicas dos continentes e as suas características básicas, como maior ou menor resistência, são importantes para a configuração do relevo, a disposição das bacias hidrográficas e a formação do solo. Esse, por sua vez, tem atuação fundamental nas condições que permitem o desenvolvimento dos diferentes tipos de vegetação,
um dos fatores que favorecem a umidade do ar, importante elemento do clima. O clima, por um lado, ele condiciona a densidade do ar e o porte da vegetação, e por outro, ele é influenciado pelo relevo, que direciona a circulação dessas massas de ar. Imagem de vocês, Poços de Caldas, Minas Gerais. E reparem, tem um cone aí também, tá? Então, vocês podem reparar que a maioria das imagens de vocês, elas têm esse cone, tá? Continuando, que eu não gosto de dar spoiler de final de aula. Gente, e Yellowstone? Quando a gente fala de Yellowstone e olha essa imagem, vocês pensam assim, professora, por favor, para de colocar Photoshop nas imagens. Gente, eu não coloquei Photoshop nas imagens, tá? Então, Yellowstone enquadra-se na categoria dos supervulcões em virtude da sua grandeza e da magnitude estimada da sua eventual atividade. Além dos vulcões comuns, que são naturalmente perigosos e que, quando ativos, provocam profundas alterações no espaço terrestre, existem também os chamados supervulcões, cuja erupção transforma não tão somente as suas proximidades, mas também áreas continentais ou até o planeta como um todo, influenciando o funcionamento do clima e dos seres vivos em proporções inimagináveis. Junto com os asteroides, eles constituem a maior ameaça natural para a humanidade. O supervulcão mais conhecido na atualidade é o de Yellowstone, localizado nos Estados Unidos, nos estados de Wyoming, Montana e Idaho. Sua forma não obedece ao padrão de vulcão qualquer, né? Que a gente está acostumado com aquela formação montanhosa, em forma de um cone que você olha, o coração bate mais rápido e você quer sair correndo porque não sabe se vai entrar em erupção ou não. Mas, na verdade, a sua superfície ela forma uma cobertura sobre uma área da crosta terrestre composta por uma imensa piscina de magma, chamada de caldeira. Recentemente, os cientistas descobriram que o tamanho dessa caldeira é 2,5 vezes maior do que se imaginava, com 55 quilômetros de profundidade. O bicho é gigante, gente. Ele é gigante. Então, contendo cerca de 300 quilômetros cúbicos de rocha derretida em uma área de aproximadamente 2.700 quilômetros quadrados. Mais para frente eu coloquei em um slide e vocês vão ver essa dimensão. A última erupção do vulcão de Yellowstone aconteceu há cerca de 600 mil anos, segundo estimativas. Os estudos realizados já sabem de mais 2 atividades anteriores a essa, ocorridas há 1 ou 2 milhões de anos, respectivamente. Dessa forma, muitos geólogos afirmam que as atividades sísmicas desse vulcão apresentam um ritmo regular de 700 mil anos em média, apesar de ainda não existirem dados conclusivos que comprovem essa teoria. Então, se Yellowstone entrasse em erupção agora, justo agora, professora, nesse momento da sua aula, nossa, professora, que situação, né? Então, mas se porventura isso acontece, né, e ele entrasse em erupção agora, ele jogaria as suas cinzas tão alto que elas ficariam suspensas na atmosfera por vários anos, provocando uma redução média das temperaturas em cerca de 10 graus Celsius por todo o planeta, em virtude do bloqueio dos raios solares por essa nuvem de cinzas. Além disso, seria bem provável que a maior parte do continente norte-americano se tornasse praticamente inabitável. Apesar de todo esse risco, o local constitui um dos principais pontos turísticos dos Estados Unidos. O Parque Nacional de Yellowstone foi fundado, portanto, ele é o mais antigo do mundo. Atrai cerca de 3 milhões de turistas por ano, exceto esse ano, por ano, apresentando inúmeras belezas naturais, como os inúmeros geysers que vocês estão vendo alguns na imagem, cachoeiras e piscinas geotérmicas da região, além da fauna e flora exuberante.
caso depois de tudo isso que nós estamos passando, e vocês pensem assim, agora eu vou viajar, mas eu quero conhecer Yellowstone. A professora falou tanto de Yellowstone na aula, eu quero conhecer Yellowstone. Qual é a melhor época para ir para lá? Gente, a principal temporada de visitação ocorre entre os meses de junho e setembro. Aí tem umas imagens para vocês. Perdão, gente. Algumas imagens para vocês de como é a paisagem de Yellowstone, tá? E uma pergunta que eu tinha certeza absoluta no fundo do meu coração que vocês fariam. Professora, tem algum risco de Yellowstone entrar em erupção? Gente, ao contrário do que se imagina, né, Yellowstone ele não está adormecido, mas ele está em plena atividade. No entanto, podem respirar. Esses intervalos entre as erupções, eles são considerados breves em termos geológicos. São muito longos em termos históricos, então não há um consenso sobre quando será a sua próxima erupção, mas estima-se que ela vai ocorrer daqui a aproximadamente 100 mil anos, então tem tempo pra caramba, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. De qualquer forma, os cientistas buscam encontrar formas para prever uma eventual ocorrência, uma vez que os estudos apontam que o magma deveria manter-se em pressão durante quase uma década inteira, para enfim explodir. Tá? Então, mesmo que a previsão seja para daqui a 100 mil anos, eles estão sempre estudando para ter uma certeza absoluta, né? E caso ocorra, eles já avisam todo mundo e daí salve-se quem puder. Realmente é salve-se quem puder. Continuando. Então, aqui vai falar um pouquinho, mostra um pouquinho da dimensão de Yellowstone. Além do acúmulo de pressão interna, outra forma de acordar esse gigante seria através de algum fator externo, como os terremotos. Não há indícios de que a atividade humana exerça qualquer tipo de influência nesse caso, com relação aos terremotos. Outra hipótese que tenho certeza absoluta, não sei porquê, mas olha, eu tenho certeza que vocês vão me perguntar, professora, se por um acaso um cara pegou e tropeçou e disparou uma bomba atômica e essa bomba caiu certinho em Yellowstone. Daí, infelizmente, não tem o que fazer. Salve-se quem puder e sorte de quem estiver longe, porque não tem o que fazer. Tá? Gente, eu vou passar um vídeo explicativo para vocês sobre Yellowstone. Né? Então, aqui nesse slidezinho que está passando para vocês, dá para a gente ter uma base daquilo que nós falamos em alguns slides anteriores. Né? 55 quilômetros de profundidade. Olhem bem. Contendo cerca de 300 quilômetros cúbicos de rocha derretida e uma área de aproximadamente 2.700 quilômetros quadrados. Ele é muito gigante, por mais que não pareça, tá? Eu vou colocar o vídeo para vocês e prestem atenção. Só não se assustem, são probabilidades, certo? Só uma estimativa de se talvez acontecesse. Yellowstone é um verdadeiro tesouro estadunidense. O mais antigo do mundo, fundado em 1872. São cerca de 9.000 quilômetros quadrados, abrangendo uma área de 3 estados norte-americanos. Além dos picos de montanhas e fontes termais, sem mencionar a variedade de vida selvagem, Yellowstone abriga um supervulcão. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o que aconteceria se o supervulcão de Yellowstone explodisse. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mundo e ativar as notificações. Uma pessoa que caminha tranquilamente por Yellowstone, espreitando a paz e as maravilhas naturais, não saberia que abaixo desse paraíso há um verdadeiro inferno. O supervulcão de Yellowstone é uma fonte massiva de magma granítico que fica a quilômetros abaixo da superfície do parque. E sua explosão
geraria resultados muito devastadores. Embora não seja provável que ocorra tão cedo, vale a pena lembrar que Yellowstone já entrou em erupção antes, o que deixa muitas pessoas preocupadas com a possibilidade de que ele exploda em um futuro não tão distante. É um tanto especulativo, mas a história geológica da região nos dá algumas pistas. Estamos pensando no pior cenário possível, com o supervulcão explodindo com toda a sua força. Bem, se Yellowstone explodir, a sua erupção seria muito maior e impactante do que a explosão de um vulcão comum. No chão, uma mistura de cinzas, bolhas de lava e gás superaquecido com temperaturas superiores a graus se moveriam a quase 500 km por hora. Se alguém fosse atingido, morreria em segundos. Fluxos de lava poderiam viajar até 100 km a partir do epicentro da explosão. Quem quer que esteja no parque não teria chances de sobreviver. Durar semanas não aconteceria da forma esperada. Antes do magma sair do vulcão, ou melhor, se tornar lava, colossais nuvens de partículas finas e tóxicas seriam lançadas ao ar, afetando os Estados Unidos e o Canadá. Uma vasta coluna de cinzas e lava dispararia 25 quilômetros acima. De tão grande, se sustentaria por dias, bombeando cinzas para correntes de jato que a transportariam pela estratosfera, deixando o céu do planeta todo cinzento e tóxico. Gases sulfúricos liberados pelo vulcão saltariam para misturariam com o vapor de água. Em grande parte dos Estados Unidos e Canadá, chuvas tóxicas que, se inspiradas, poderiam lacerar os pulmões. Essas chuvas cairiam sobre edifícios e poderiam fazê-los colapsar. Isso porque ela é cerca de 6 vezes mais densa que a água e prédios mais frágeis podem não suportar peso. As estradas e os sistemas de esgoto entupiriam e quebrariam. O abastecimento de água seria contaminado e as redes elétricas entrariam em curto-circuito. Milhões de casas poderiam ficar inabitáveis. Os voos seriam suspensos ou desviados da América do Norte, pelo menos por algumas semanas. O número de mortos é difícil de calcular, mas as pessoas só estariam seguras se estivessem a pelo menos 300 quilômetros do epicentro da explosão. Isso significa que 90 mil pessoas poderiam perder a vida imediatamente após a explosão. Em poucas semanas, as partículas finas de cinzas na estratosfera bloqueariam a luz solar, fazendo o mundo todo experienciar mudanças dramáticas na temperatura que cairia em pelo menos 10 graus. E esse efeito poderia durar décadas. Isso afetaria muito as plantações e suprimentos de água, prejudicando gravemente o suprimento de alimentos, o que aumentaria o dano econômico geral, que seria grave. Uma estimativa sugere que uma supererupção de Yellowstone tenha um custo de 3 trilhões de dólares. Crise desse tamanho nos Estados Unidos afetaria o resto do planeta. Não é o fim do mundo, mas um desastre como esse mudaria bastante as nossas vidas. Parece assustador, não? E de fato é. A boa notícia, pelo menos, é que uma erupção dessa escala é improvável. Segundo o Geological Survey, Yellowstone entrou em erupção pela última vez há cerca de 640 mil anos, e sua probabilidade de explodir novamente é de cerca de 0,00014% a cada ano. Pelo menos desta catástrofe, parecemos estar a salvo, não é mesmo? Pessoal, depois de toda essa aula meio polêmica e desastrosa, né? Quando a gente para pra pensar assim, é muito professora, quanta coisa estranha. Coisas estranhas, coisas geográficas. Então, depois de tudo isso daí, podem respirar fundo, né? Fiquem tranquilos,
certo? A atividade de vocês, não pensem que eu esqueci, tá? A apostila de vocês, somente a página 2, tá? Qualquer dúvida me perguntem, certo? Não tem problema nenhum em tirar dúvida, gente. É normal, tá? Ter dúvidas. Então, perguntem, certo? Saibam que vocês moram nesse meu coração e, gente, que saudade de vocês. Vocês não têm ideia do que foi entrar na sala de vocês. É sério, como eu falei no vídeo de vocês no comecinho, o coração da gente bate forte. Porque vocês fazem muita falta. Muita falta mesmo. Então saibam que vocês moram no meu coração. Saibam que vocês fazem muita falta. E cuidem-se porque... Cuidem-se e falem para as pessoas se cuidarem também. Porque quanto mais pessoas estiverem tomando o cuidado correto, mais rápido tudo isso pode passar, né? A probabilidade de passar se todo mundo se cuidar. Se o povo não se cuidar, aí a situação fica difícil. Então, gente, boas atividades, bons estudos, uma boa semana para todos e até a próxima aula.